Lição de número 9. Quem é o Espírito Santo? Texto áureo. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 17. Ora, este Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Verdade prática. É necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo, à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Introdução. O Espírito Santo é a terceira pessoa da divindade, e nesta lição temos o propósito de apresentar o Espírito Santo de acordo como ele está revelado na Palavra de Deus, bem como pontuar sua deidade, atributos e obras. A identidade do Espírito é revelada na Bíblia Sagrada desde o Gênesis até o Apocalipse. A palavra-chave desta lição é Espírito Santo. Primeiro ponto, o Consolador. Evangelho escrito por João, capítulo de número 14, versículo 16. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. A palavra outro aqui traz o sentido de mesma natureza, mesma espécie, mesma qualidade, pois a palavra outro poderia também ser utilizada como de outro tipo, de outra forma, de outra natureza. Mas o termo utilizado aqui nesse texto é outro do mesmo tipo, da mesma essência, da mesma natureza. Não expressa diferença, mas igualdade. Jesus prometeu enviar outro Consolador como outro, assim como ele, da mesma natureza, da mesma forma, da mesma essência. Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo 7. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. A palavra utilizada para Consolador aqui é Paracleto, traz o sentido de defensor, advogado, intercessor, auxiliador, ajudador. Ela também pode ser utilizada como advogado. Primeira epístola segundo escreveu João, capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Segundo ponto da lição, sua deidade, atributos e obras. Quanto à deidade do Espírito, a divindade do Espírito, revelada na Bíblia Sagrada, nós temos Atos dos Apóstolos, capítulo de número 5, versículos de número 3 e 4. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivestes parte do preço da herdade? Guardando-a, não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder? Porque formaste esse desígnio no teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. Os atributos do Espírito Santo que provam a sua divindade. Ele é onipotente. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo de número 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. A onisciência do Espírito Santo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículos de número 10 e 11. Mas Deus não as revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque qual do homem sabe as coisas do homem,
senão o espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. A onipresença do Espírito. Salmo de número 139, verso de número 7 e 8. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, tu aí estás. Se fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. As obras e atividades do Espírito Santo. O Espírito Santo convence. Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo de número 8. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Ele também nos guia. Evangelho escrito por João, capítulo 16, versículo de número 13. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele glorifica o Filho. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 16, versículo de número 14. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo anunciará.